Boa tarde, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E aqui estamos, né? Mais um dia de aula, tá bom? Então, tô gostando muito de ver as atividades de vocês, respondam pelo livro, tá bom? Só pesquisar aí, tá certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o comércio na Mesopotâmia, tá bom? Na página 65, tá certo? Então, aí eu trouxe essa imagem do comércio na Mesopotâmia, né? Que a gente sabe que a Mesopotâmia significa terra entre rios. Então, era entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Então, vejam só. O crescimento das cidades, o aumento da população, o surgimento de novas profissões e a necessidade de novos produtos fez com que o comércio se desenvolvesse lá na Mesopotâmia, certo? E aí eles começaram a utilizar moedas para facilitar essas trocas, tá certo? E aí começou a surgir a necessidade de firmar contratos comerciais, o que isso estimulou o desenvolvimento da escrita. Porém, nem todos os produtos podiam ser encontrados ali naquele comércio. E isso fez com que alguns comerciantes começassem a buscá-lo nas cidades vizinhas. Mas também não demorou muito para que surgissem rotas comerciais, certo? Não apenas entre os sumérios, mas também entre outros povos que habitavam ali a região, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês o mapa que tem aí no livro de vocês, certo? Vocês podem ver algumas rotas comerciais, certo? Que eles, nessa legenda aqui, as rotas que eles faziam em busca desses produtos. Aí temos alabastro, né? Temos aqui alguns produtos que eles fazem essas rotas: alabastro, basalto, sílica, granito, calcário, cobre, ouro, prata, cornalina, turquesa e lápis lazuli. Né? Era tipo pedras muito bonitas, né? Que eram usadas lá nas artes deles, até no seu dia a dia, certo? Em objetos que eles fabricavam, tá bom? E aí tem os centros urbanos e rotas comerciais, 3.500 a 2.000 a.C., principais zonas urbanas, centros urbanos, principais rotas de comércio. Então, vocês podem entender aí nesse mapa, ver direitinho depois, né? Cada símbolo desse, o que está indicando. As principais rotas comerciais, essas de laranja, né? No mapa, essa parte laranja. Os centros urbanos, onde tem esses pontinhos, certo? Onde tem os pontos principais, centros urbanos. E as principais rotas de comércio são essas linhas, tá certo? Que eles faziam, tá certo? Mas depois vocês podem olhar aí direitinho essas rotas, tá certo? Então, a mais importante cidade suméria que se tem notícia é Ur, essa cidade aqui, ó, certo? E ela se situa no sul do atual Iraque, tá certo? E foi lá que, segundo a Bíblia, o patriarca, né, Abraão, viveu lá, tá certo? Ela foi a capital do império durante 3 séculos. Então, olha que importância, né? Ur foi a principal capital durante 3 séculos lá da Mesopotâmia. E os principais vestígios que restou dessa cidade foram encontrados por uma equipe de arqueólogos do Museu Britânico de Londres, certo? Que organizou uma expedição entre 1922 e 1934 em busca de objetos para ser expostos no museu. E foi em uma dessas escavações que eles encontraram um local que depois recebeu o nome de Cemitério Real. E lá foram encontrados tesouros que causariam inveja, né? Até mesmo ao Indiana Jones, né? Aquele ator famoso que gosta de buscar relíquias, né? Vestígios. E lá foram encontrados diversos instrumentos, como armas, joias, utensílios diversos, instrumentos musicais e vários tabuleiros, tá bom? Mostrar aqui para vocês. Isso daqui é um estandarte de Ur, foi encontrado numa câmara funerária, certo? E aí mostra mais ou menos o cotidiano da vida deles, como era. Vocês podem estar vendo aí nas páginas anteriores, página
62 e 63 do livro de vocês tem este estandarte, certo? E aí fala mais sobre ele. Temos também esse tabuleiro, que foi encontrado no cemitério real de Ur, que aí, né, eles acreditavam que os jogos faziam parte da vida dessas pessoas, certo? E foi deixado nas tumbas como uma forma de passatempo para depois da morte. E aí vocês podem estar vendo mais sobre esse tabuleiro, tá certo? Na página 65, tá bom? Nessa imagem, gente, a gente vê aí uma placa do dilúvio, relatando parte da epopeia de Gilgamesh, tá certo? Onde ele relatou que teria acontecido um dilúvio, certo? Segundo as narrativas de um homem sábio e bom chamado Utnapishtim Ruku, tá certo? Mas aí vocês podem ver melhor na página 66, tá certo? Sobre esse assunto. Então, aqui tem a imagem do dilúvio, né? Que teria acontecido, tá certo? E a gente vai ver um pouquinho sobre a religião e a arte na vida dos sumérios. Então, a sofisticação do artesanato que observamos na imagem do tabuleiro, esse tabuleiro aqui, vocês estão vendo, tem detalhes em madrepérola, essa parte mais amarelada, certo? E lápis lazuli, que também podia ser encontrado em outras obras construídas pelos sumérios, certo? Como o estandarte de Ur também. Essa parte azul é o lápis lazuli, tá certo? E o madrepérola, essa parte mais assim, mais amarelada, que com certeza eles utilizaram, tá certo? Então pode ser encontrada muitas artes feitas por eles. Então eles eram excelentes escultores, gente, e artesãos de metal. Os sumérios, eles se destacavam na construção de templos religiosos, como foi o caso dos sigurates, tá certo? Um dos maiores símbolos da sociedade sumeriana. Eles eram politeístas sumérios, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é a deusa mesopotâmica Tamuz, certo? Uma estátua de madeira com ouro, cobre, madrepérola e calcário vermelho e lápis lazuli. Essa parte azul é o lápis lazuli. E essa parte mais amarelada, né? Tem outros elementos aí, como calcário, né? Cobre, ouro. E aqui, essa parte seria a madrepérola, tá certo? Essas partes aqui que eles fizeram. Então, vejam só. Temos aqui outros deuses que eles cultuavam também, certo? Os principais deuses mesopotâmicos, Anum, deus cultuado na cidade de Ur, Shamash, deus do sol, Instá, deusa do amor, Enil, deus dos ventos. E aí vem dizendo as cidades onde era cultuado, e Enki, deus das águas doces. Então, esses eram os deuses que eles cultuavam, tá certo? E o deus, ele era uma espécie de defensor de seus fiéis junto a outras divindades. E por isso os sigurates, que também era um templo religioso, ocupava a parte central na cidade, porque era muito importante para eles isso, certo? Mas para garantir essa proteção, os homens eles precisavam, tanto os homens como as mulheres, eles precisavam respeitar e obedecer ao seu representante na terra, que seria o governador da cidade, certo? O governante. E aí, vendo um pouquinho sobre esse detalhe de azuis, podemos notar que o estandarte de Ur, como eu já falei para vocês, que foi encontrado lá na urna funerária, né? O jogo real de Ur, como também já mostrei para vocês o jogo, e a estátua também do deus Tamuz, essa estátua aqui, foram compostos em madrepérola e lápis lazuli. A madrepérola é produzida no interior das conchas, certo? Aqui, ó, no interior das conchas. Isso aqui seria, né, a madrepérola. Essa parte aqui que foi tirada do interior das conchas, certo? E seu material é semelhante ao de pérolas. Mas ao contrário delas, né, que se apresenta sob a forma esférica, quer dizer, como se fosse uma bolinha, a madrepérola é composta de camadas planas e é encontrado lá no interior das conchas dos moluscos, certo? Como folhas duras. E esse material era encontrado em diversas partes litorâneas do Oriente Próximo. O lápis lazuli é uma concha de cor azul,
é uma rocha de cor azul, esse lápis lazuli aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É uma rocha de cor azul utilizada em ornamentos até hoje. O termo lazuli origina-se do sânscrito, língua indiana, e significa anel. Posteriormente, em razão da sua coloração, passou a significar azul, tá certo? Então, gente, era um grande edifício religioso, em forma de pirâmide. Aí vocês podem ver, certo? Aqui é uma escadaria, certo? Desse edifício religioso desse templo. Em sua parte mais alta, desse zigurate, ficava um santuário para a divindade da cidade. Além de ser um lugar para o culto da divindade principal, o zigurate servia também para a observação do céu, das estrelas, dos níveis das enchentes, dos rios, e funcionava também como biblioteca e até mesmo como depósito para guardar cereais. E geralmente era construído de tijolos de argila e palhas misturadas, o que fazia com que esses templos resistissem pouco ao tempo, certo? Vamos ver agora um pouquinho sobre o Império Acádio, os acadianos, tá certo? Então, a partir do controle dessas cidades-estado, diversos povos e domínios políticos sucederam no comando da Mesopotâmia, através do seu controle das cidades-estado, certo? Até o século V a.C. isso aconteceu. E em torno de 2350 a.C., verificou-se uma expansão política a partir de Acade, certo? Uma cidade situada no centro da Mesopotâmia e junto à margem esquerda do rio Eufrates. Seu líder político foi Sargão I, que conseguiu conquistar cidades ao seu redor e construiu um império. Ou seja, o controle político, administrativo e econômico sobre um vasto império composto de várias cidades-estado. Então, Sargão I, temos aí essa estatueta dele, tá certo? Essa estátua que representava ele, que teve esse controle, né, lá sobre a cidade suméria, tá certo? Sobre Babilônia, né? No entanto, as rivalidades entre as cidades e os ataques de outros povos levaram ao fim desse Império Acadiano, em torno de 2100 a.C., certo? Favorecendo o fortalecimento de outras cidades sumérias, tá certo? Aqui vocês podem ver, né, no mapa que tem aí no livro de vocês, vemos aqui algumas cidades pertencendo ao núcleo urbano do Império Acadiano, né? Essas cidades que estão aqui, ó. Certo? Vocês podem ver direitinho esse mapa, entender aqui pela legenda. O amarelo é o reino de Sargão I. Essa seta completa vermelha é campanha de Sargão I. A seta falhada é o deslocamento que ele fez, onde se deslocou nesse território. E essa parte verde são o principal núcleo urbano, certo? A gente entende o mapa olhando a legenda, tá certo? Tá, Mesopotâmia sob o domínio de Sargão, esse mapa 2350 a 2300 antes de Cristo, tá certo? E aí, gente, nessa imagem, né, a gente tá vendo aí o Império Acadiano, né, que entrou em conflitos, teve ataques, né, de outros povos e por isso foi enfraquecendo até que desapareceu esse império, dando lugar a outras cidades sumérias, tá certo? E aí temos essas perguntas, vocês vão responder. Essa 14, vocês vão responder olhando pelo mapa, tá certo? A partir da leitura do mapa da página 64, aponta as regiões onde se desenvolveu o maior número de cidades. E aí vocês podem estar vendo aqui nesse mapa, né? Essas partes amarelas são os centros urbanos, ou seja, as cidades, né, que se desenvolveram. E aí vocês podem ver, né, aqui, ó, foi mais na região de quê? Da Índia, né? Essas cidades. Aí aqui, ó, na região da Mesopotâmia, né?
E aqui, ó, mais perto de quê? Do Egito, né? Aí vocês vão ver onde tem mais centros urbanos nessas partes amarelas. Onde tiver mais, é onde mais se desenvolver as cidades, né? Mesopotâmicas, tá bom? E aí, nessa questão, né? Nessa questão que a gente viu, vocês podem ver aí, né, que ainda diz, identifique e descreva a localização da cidade de Ur. Então, vocês vão ver Ur, nessa parte, numa dessas partes amarelas vai ter o nome Ur. E aí vocês vão dizer onde é que ficava Ur, tá bom? E aí também vocês vão dizer também, identifique e descreva as rotas comerciais marítimas. Vocês podem ver aqui, antes da Expressa Marítima, que Ur ficava bem aqui. Então, você pode escrever perto de que ela ficava, até mesmo onde tem água, né? O oceano, perto de que ela ficava. Então, você pode dizer, tá bom? Identifique e descreva as rotas comerciais marítimas. Então, você pode escrever pelo que tem falando no livro, tá certo? Essas rotas comerciais, tá certo? E as demais, vocês leem e respondem as questões, tá bom? Página 65, temos questões, né? Temos a página 66 e temos a página 67, tá bom? Então, todas essas questões vocês vão estar respondendo.